Nós vamos para a mensagem essa noite. Hoje, minha esposa, cooperadora e o Júnior, a pregar de Deus, a mensagem de Jesus. Eu até nós vamos irmãos, os perdoam, que faz tempo que não prega, né? Mas vamos aquele grito para a casa de Deus, aqueles foram lá na igreja que Deus tem para cada coração de nosso Senhor Jesus. Cumprimento a igreja do Pai do Senhor. Amém, Senhor Jesus. O pastor disse, né? Faz muitos anos que eu não prego. Eu não sei pregar. Eu sei falar do amor de Deus, né? Sei falar, mas pregar assim, também não sei fazer cair fogo do céu, né? Como muitos pregadores ficam lá gritando, eu também não sei, né? Para fazer. Mas eu gosto de falar, né, aquilo que o Senhor colocar na minha boca, que diminua eu, né? Que diminua eu, e que Cristo cresça, e que Deus fala na minha boca. Se Deus colocar na minha boca, aí eu vou ter nada eu sei, né? Nada eu sei, somente o Espírito Santo de Deus é que vai falar em nossos corações nesta noite. Eu queria que a igreja abrisse suas Bíblias no livro de 2 Reis, no capítulo 4 e no verso 8. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Irmãos, se puderem, Senhor, vem. Sei que os irmãos já podem ter ouvido essa mensagem, né? Muitos já sabem ela até decor, né? Ela decorada, mas foi a palavra que o Senhor me disse. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual ele ia comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado este que passa sempre por nós, que é o santo homem de Deus. Passamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali colocamos uma mesa, uma cama, uma cadeira e um candeeiro, e a dizer que vindo ele a nós, para ali se retirará. Aleluia. Queria pedir ao irmão Luiz Carlos que orasse a Deus, para que Deus tome essa mensagem, aleluia, direção da mensagem. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor, que possa estar abençoando, Senhor querido, nessa palavra, nessa noite maravilhosa, a qual estamos em tua presença, Senhor. Continua falando conosco, usa tua serva nesta noite, Senhor amado. O Senhor tem para nos passar para a tua igreja, para a tua filha nesta noite, Senhor. Ela se coloca na tua presença, Senhor amado, na total dependência do Senhor. Fala a tua serva conosco também nesta noite, Senhor, para que possamos sair renovados dessa noite, na tua presença, glória ao teu nome, Senhor, querido. Fica conosco, a tua igreja, de um modo geral, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós vemos que Eliseu, ele era um grande homem de Deus. Grande era o poder que Deus tinha na vida de Eliseu, né? E Eliseu, na Bíblia fala, no capítulo 2, que ele era o sucessor de Elias, né? Ele era sucessor de Elias. Ele andava com Elias. E Elias também era cheio do Espírito Santo do Senhor Jesus. E um dia foi avisado para Eliseu que Deus ia tomar Elias. Deus ia levar Elias num redemoinho para os céus e ia deixar, né? E quando Eliseu estava juntamente com Elias, e antes que Deus vinha tomar Elias para que levasse
ajudasse ele no moinho, eles estavam os dois juntos. E um dia Elias falou assim para Eliseu: Eliseu, você me pede o que você quer, antes que eu seja levado, né? Antes que eu seja levado, porque Deus ia tirar ele. E Eliseu pediu para ele: eu quero porção dobrada do Espírito que há em ti, né? Do Espírito de Deus que há em ti. Ele não pediu riqueza, ele não pediu casa, ele não pediu vestes bonitas, mas ele pediu porção dobrada do Espírito Santo de Deus. E Deus tem o mesmo Espírito, né, para nos dar. Quando nós buscamos esse em nossos corações, ele nos usa, ele nos enche do Espírito Santo de Deus, né? E quando Elias, ele foi subindo, ele deixou cair aquela capa. A capa dele foi quando Eliseu pegou aquela capa e tomou para si aquela capa que Elias usava. E ele foi muito abençoado. E a diferença entre Elias e Eliseu, no seu corpo, nas suas aparências, era que Eliseu ele era calvo, ele era quase careca. É a Bíblia que diz, irmão, é a Bíblia que diz. Ele era quase careca, bem calvo. E Eliseu ele era mais cabeludo, ele era mais peludo. Então tinha essa diferença entre os dois. E um dia, quando Eliseu, depois que Elias subiu, ele ia subindo para Betel, ali existiam alguns rapazes. Quando fala rapazes na Bíblia, já é rapazes maior de 18 anos. Porque rapazes menores de 18 anos naquela época eram meninos. Ainda era criança, era tratado como uma criança ainda. Mas após os 18 anos, eram rapazes. E aqueles rapazes, eles começaram a zombar de Eliseu. Eles começaram a zombar de Eliseu. E olha o grande era o poder que Deus tinha na vida de Eliseu. Eliseu olhou para trás e via. Quando eu comecei a ler, para mim eram uns 2 ou 3 rapazes que zombavam de Eliseu. E eles diziam assim para Eliseu: sobe, sobe, moço calvo, sobe, moço calvo. Tirando sarro, zombando de Eliseu porque ele era calvo. E quando Eliseu olhou para trás, que ele viu aquele jovem zombando dele, ele apenas ergueu a mão e amaldiçoou aquele rapaz. E vocês sabem o que aconteceu com aqueles rapazes? Do meio do bosque saiu 2 ursas, e aquelas ursas despedaçou aqueles rapazes. E aqui na Bíblia fala que era 42 rapazes. 42 rapazes. E agora, voltando para a leitura, os irmãos podem deixar, não leu lá na Sunamita. E agora está dando a palavra de Eliseu. É um exemplo que eu estava dando. Então, Eliseu, como ele era um homem de Deus, ele fazia muitas viagens. E naquela época não existia carro, não existia ônibus, não existia van.
percebeu viscerado na vida dele que ele é um santo homem de Deus. Que ele é um santo homem de Deus. Ah, vamos fazer aqui no canto do muro da nossa casa, vamos fazer aqui um quarto, vamos pôr aqui uma cama, vamos pôr uma mesinha, vamos pôr uma cadeira, vamos pôr um candeeiro. O candeeiro era uma lamparina, né? Também não existia essa força, essa luz era uma lamparina, era um candeeiro. E vamos pôr ali, para quando ele vir, que ele chegar aqui, ele vai ali, né? Ele chega ali no quartinho dele e já fica ali mais acomodado. Ela queria dar mais liberdade, né? Para que ele tivesse a liberdade de ficar ali. E quando Eliseu veio, ele tinha o seu servo juntamente com ele, todas as viagens que ele fazia, ele tinha o servo dele que se chamava Geazi. Geazi acompanhava Eliseu todas as viagens que ele fazia. E quando eles passavam ali, que ele chegou ali naquele ponto, ali naquela casa, ele já viu aquele quarto novo, né? Aquele quarto feito. Então ele nem falou nada. Ele já desceu, já chegou ali naquele quarto e deitou ali naquela cama, porque ele sabia que era para ele. Aleluia, glórias a Deus. Então Eliseu chegou em Geazi e falou assim: Geazi, vai lá e chama a sunamita para mim. Chama aquela sunamita. Aí Geazi foi e chamou aquela sunamita. E ela veio. E ele chamou a sunamita. E quando ela veio, ela chegou ali naquele quarto, ela se pôs diante de Eliseu, né? E Eliseu falou assim para ela: eis que vocês têm me ajudado tanto, né? Eu tenho me alimentado na sua casa. E ele queria achar um meio para ele retribuir aquilo que aquele casal, que aquela mulher tinha feito para ele. Mas ela disse: não, eu vivo no meio do povo, né? Eu vivo no meio do povo. Mas ela saiu. Aí Eliseu tornou a falar para Geazi: mas o que eu vou fazer para que eu possa agradar, para que eu possa retribuir? Geazi, aí ela lembrou: ela não tem filho, ela já é de idade, o seu esposo já é velho, uma certa idade, e eles não têm filho. E naquela época era infelicidade para uma mulher que não tinha filhos, né? Aí ele falou: vai e chama a sunamita. Aí Geazi foi lá, chamou a sunamita veio e se pôs à porta e falou para ela assim: há um tempo determinado, há um tempo de vida. Você sabe, igreja, qual é o tempo de vida? O tempo de vida é 9 meses. É o tempo de uma gestação, né? Não é 9 meses a gestação? Então ele falou: por esse tempo de vida tu abraçarás um filho. E ela: não, homem de Deus, não me engana. Pela idade, meu marido já é velho, eu já sou de idade, os meus costumes menstruais já tinham acabado, meu esposo é de idade. Não, César, não fala isso, não me engana, porque eu não vou ter filho. Aí ele falou: tu abraçarás um filho, tu abraçarás um filho. Irmã, e aquela mulher na Bíblia não fala o nome dela. Ela veio a conceber. E ela veio a ter, pelo tempo determinado que
pregadores. Ele foi para trabalhar com o pai. E Geazi, e de repente aquele menino colocou a mão na cabeça e falou para o pai dele: ai, minha cabeça, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Aí o pai dele chamou um servo dele que trabalhava com ele e falou: leva ele para a mãe dele, que ela sabe o que ela faz. Né? Muitos hoje não confiam no que a mulher pode fazer. Né? Mas o que aquela mulher fez? Quando ele chegou com aquela criança doente na casa dele, aonde que ela colocou aquela criança? Nos seus joelhos. Na Bíblia fala, colocou a criança nos seus joelhos. E ela ficou até o meio-dia com aquela criança nos seus joelhos, esperando que aquela criança vinha melhorar. Mas aquela criança veio a morrer. Ela morreu. Irmã, o que ela fez? Aqui é a cama de Eliseu. Aqui está a cama de Eliseu. Aqui, a sunamita com aquela criança. A sunamita está com a criança. Se fosse eu estava num desespero tão grande, não é? Não é, irmã? Estava num desespero tão grande. O primeiro filho veio morrer no joelho dela. E no desespero, nossa, pegar e levar no hospital, né? Bateu o medicamento, não. Ela pegou aquela criança. Na Bíblia não fala que ela se desesperou. Na Bíblia não fala. Ela chegou lá na casa, lá no quarto de Eliseu. Ela pegou aquela criança e deitou aquela criança na cama de Eliseu. Ela deitou a criança na cama de Eliseu e fechou a porta e deixou aquela criança lá. Aí ela falou com seu marido: vai lá e pede para um chefe, né, dos empregados dele, me arruma a jumenta que traz ela aqui, porque eu vou atrás do homem de Deus. Aí ele falou para ela: hoje não é lua nova, hoje não é sábado, por que você vai lá? Está tudo bem? Ela: está tudo bem, está tudo bem. E eles arrumou aquela jumenta e ela foi com aquele homem que foi dirigindo aquela jumenta e falou para ele: no meio do caminho não é para conversar com ninguém. Você vai até onde eu disser, você vai parar onde eu disser. Aí eles foram cavalgando e de longe Eliseu viu aquela mulher e ela viu Eliseu. E Eliseu, né, a mulher sunamita ali disse para ele assim: é bem-vindo aquela mulher sunamita. Então ele foi ao encontro dela e quando ela viu também, ela, né, foi ao encontro dele. E ele perguntou para ela: vai tudo bem? Ela: tudo bem, vai tudo bem. Só que ela perguntou para ela: Eliseu, homem de Deus, por acaso eu pedi um filho para o Senhor? Eu não falei que o Senhor não me enganasse, né? Se eu falei que o Senhor não me enganasse, eu tive um filho e ele veio morrer. Ou se o Senhor me deu, mas ele tirou Eliseu. Ela tinha na mente que se ela fosse atrás de Eliseu, podia acontecer do mesmo jeito que ele profetizou que ela ia ter uma criança. Se Eliseu viesse, colocasse a mão naquela criança ia reviver. Essa era a fé dela, né? Eu tenho fé, meu filho, eu tenho fé. Mas para mim parece que primeiramente eu ia para o hospital. E ela deixou aquela criança lá. E Eliseu falou para Geazi: Geazi, você pega o cordão e vai até lá e passa o cordão na criança. Geazi foi, ele passou o cordão na criança, ele cortou para Eliseu e falou: a criança nem se mexeu, a criança ainda está morta. E aquela mulher lá não quis ir sozinha. Eliseu acompanhou aquela mulher. E quando ele chegou lá, que ele entrou lá no quarto, aquela criança deitada lá naquela cama, a mulher não entrou. Eliseu entrou, fechou a porta e ele andava para lá e para cá. Ele orava, ele pedia a Deus, ele orava, ele suplicava. Ele foi e deitou em cima daquela criança. Eu não vou deitar aqui, né, irmão? Mas se fosse um pregador, podia deitar, né? Se fosse um homem, podia deitar. Ele
ele levantou, e Senhor, e agora, e pediu, e suplicou, e pediu para Deus, e mais uma vez ele deitou de novo, e fez a mesma coisa, e quando aquela criança aqueceu, aquela criança se mexeu, aquela criança se levantou. Deus, ele fez aquela respiração, e o Senhor levantou aquela criança, e quando ele chegou, ele pegou aquela criança, e entregou aquela criança viva para a sua mãe. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E Deus tem esse mesmo poder ainda hoje. Deus tem esse mesmo poder nas nossas vidas. Aleluia. Muitas vezes nós não cremos. Muitas vezes nós achamos que estamos demorando assim de receber o que nós queremos nas nossas vidas, né? E Deus tem um grande poder na vida de Eliseu. Sabe o que aconteceu com Eliseu? Ele também veio ficar doente. Eliseu ele ficou doente. E daquela doença certamente ele morreria. E ele veio, ele morreu. Eliseu morreu. E ele foi sepultado. E quando eles sepultaram Eliseu, aí havia uma turma, uma tropa, com outro homem morto, e eles correram e jogaram aquela pessoa morta dentro da cova de Eliseu. Alguém já teve isso aí? Jogaram dentro ali. E quando aquele morto bateu nos ossos de Eliseu, aquele morto reviveu. Eliseu, depois de morto, dentro da cova, o defunto renova pelas neves e saiu vivo. Grande era o poder que Deus tinha em Eliseu. Porque depois de morto, ele foi tocado nele e a pessoa recebeu a vida. Aleluia. Porque Deus é vida. Ele tem vida para nos dar a vida. Ele tem vida para nos abençoar. Ele tem tudo nas nossas vidas. Como eu disse, né? Ele foi dar o poder. Ele fez, como eu falei esses dias, ele fez o mundo do nada. Apenas ele falava acha. Apenas ele falava acha. Ele fez tudo. Ele fez a terra. Ele fez os céus. Ele fez as estrelas. Tudo que há na terra ele fez com o seu poder divino. Apenas ele falava. Porque era só ele e o Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. E ainda hoje, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, nós recebemos o mesmo poder. Poder que Elias teve, poder que Eliseu teve, poder que muitos outros teve, né? Ló foi jovem, ele perdeu a família toda, perdeu todos os filhos. Deus deu em dobro depois para ele, tudo que ele tinha, Deus deu em dobro para ele, né? E grandes são as coisas que o Senhor tem conosco para as nossas vidas, para nós sermos abençoados. O importante é que nós sempre estejamos na frente, diante dele, buscando ele, obedecendo a ele, né? Dando os nossos testemunhos para aonde nós andarmos. Dar nosso testemunho não é ficar falando, eu era assim, não. Só no modo de nós andarmos, nós estamos dando os nossos testemunhos. Porque nós somos rodeados de muito testemunho. Na Bíblia fala lá em Hebreus que nós somos rodeados de nuvens, de grandes nuvens de testemunha. Quem que é o teu testemunho? É o seu vizinho. É os nossos vizinhos e é os nossos testemunhos. Se você anda errado, o vizinho fala. Se você anda direito, ele sabe. Tem muitos vizinhos, né? Eles falam assim, ser crente igual fulano? Não, eu vou. Né? Não. Mas aquele lá, assim, aquele lá, aí como que diz, é o homem de Deus. É o homem de Deus. Antigamente existia um corinho que falava assim, que mostrava e apontava, ali vai os crentes, né? Ali vai o crente. Então o crente era apontado, né? Ele era conhecido por onde ele andava. Aleluia, glórias a Deus. E eu agradeço a oportunidade dessa noite que tem, e dessa igreja, né? Que continue nos ajudando em oração, né? Nós estamos esperando em
nossas vidas. É assim que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Eu contente, alguém me apontando, ali vai em frente, com o nome bendito, e o Senhor pôs em mim. Se tu queres também, pecador, poderá ser assim. Se tu queres também, pecador, poderá ser assim. Amém? Quem entendeu a mensagem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Graças a Deus.